Paz do Senhor Jesus, amém. Essa noite tão fresquinha, tão agradável. E já convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, verso 15, até o verso de número 23. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, este poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus querido, nós nos abrimos ao Senhor e ao Teu Espírito que habita em nós, depois de lermos a Tua palavra e apresentarmos a Ti como estamos fazendo neste momento o nosso culto. Queremos pedir que a luz do Teu Santo Espírito nos conduza no entendimento da Escritura, para que ela seja alimento para a nossa alma, para que ela seja refúgio nas horas difíceis e para que ela seja luz que conduza os nossos caminhos como lâmpada diante dos nossos pés. Queremos pedir que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, estenda a Tua mão para abençoar, para livrar, para fortalecer e para colocar de pé aquele que está caído, cansado e desanimado. Venha visitar o Teu povo, pois a Tua graça é aquilo que nos fortalece cada manhã e cada noite. Nós pedimos essas bênçãos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, no domingo passado, eu avisei que durante esses próximos meses, especialmente janeiro e fevereiro, eu quero expor à igreja, fazer algumas preleções na Epístola aos Efésios. Embora eu vá seguir a ordem do texto, não quer dizer que eu vá expor todos os parágrafos sequencialmente, mas eu quero pegar alguns temas dentro da sequência da Epístola aos Efésios e quero falar um pouco aos irmãos a respeito do Deus da igreja e da igreja de Deus. Sempre que a igreja enfrenta dificuldades, sempre que a tribulação se coloca como uma tempestade que obscurece a nossa visão, sempre que a incerteza ou a insegurança e talvez o medo traga complicações para a nossa alma, a Epístola aos Efésios tem sido um refúgio, tem sido um direcionamento. E como eu postei essa semana no Facebook, tem sido um guia que mostra para a igreja qual a sua natureza, qual a sua missão e qual deve ser o seu comportamento. Sempre que nós enfrentamos empecilhos, sempre que nós enfrentamos dificuldades, sempre que algumas coisas lutam contra nós para poder tirar a nossa unidade, a nossa paz como povo de Deus, a Epístola aos Efésios é um texto quase que obrigatório para nós nos apresentarmos diante de Deus e resolvermos todas as questões que temos que resolver com a mente tranquila, com a mente sábia. Então eu quero intitular essa série de exposições que eu quero fazer aqui aos irmãos nesses dias, de o Deus da igreja e a igreja de Deus. Quem é o Deus que cuida, que salva, que ama e que pastoreia a igreja? E quem é a igreja que é cuidada, é pastoreada, é conduzida pelo seu pastor, que é o nosso Deus? E então eu gostaria de falar com os irmãos a respeito disso.
E eu começo relembrando que esse texto que nós acabamos de ler é uma oração do apóstolo Paulo a favor da igreja de Deus. No parágrafo anterior, ele falou a respeito de quem é o Deus que salva a igreja. O Deus que salva a igreja é o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esse Deus, como Pai, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para si. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer situação que a gente tivesse que enfrentar, Deus já tinha colocado o seu amor sobre nós e tinha nos separado para si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e Ele fez mais, Ele nos adotou como seus filhos, nos dando privilégios que nós não tínhamos e sequer teríamos direito sobre esses privilégios. O privilégio de ser chamado filho de Deus, o privilégio de poder chamar Deus de papai, de adorá-lo, de cultuá-lo, de servi-lo, mas também de pedir a Ele socorro no meio da tribulação, pedir a Ele que estenda a mão na hora da dificuldade, pedir a Ele que Ele mostre o caminho quando nós não soubermos o que devemos fazer com a mente clara. E Ele então, depois de falar desse Deus, o Deus também que é o Filho, o Senhor que se entregou numa cruz por nós, remiu nos comprando da condenação para a vida eterna, nos redimiu derramando o seu sangue inocente numa cruz por nós, provando de fato o amor de Deus por nós, sendo nós ainda pecadores e nos trazendo para perto de Deus. E ainda nos selou com o Santo Espírito que, além de selo, também é o penhor da herança que Ele nos prometeu em Jesus Cristo. Depois que Paulo fala que Deus é assim e age dessa forma conosco, ele faz essa oração. Observem no texto que ele começa a oração dizendo por isso. Por isso o quê? Por isso tudo que eu falei anteriormente a respeito de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que por amor da sua glória nos escolheu, nos redimiu e nos selou com o Santo Espírito para toda a eternidade. Agora ele pede a Deus que mantenha essa verdade viva nos nossos corações. Manter essa verdade viva nos nossos corações é algo que nós precisamos sempre recorrer, porque nossa tendência natural, por sermos pecadores, é nos afastarmos da segurança, dos braços, da direção, do cuidado e da luz que é a presença de Deus nas nossas vidas. Qualquer coisa nos tira do equilíbrio, qualquer coisa nos tira da segurança e nós tememos e nós enfraquecemos e algumas vezes nós até pecamos por nos afastarmos dessa segurança que Ele nos promete. E esse texto então é uma oração do apóstolo Paulo para nos trazer a isso. Em agosto de 1727, um grupo de moravianos refugiados da Saxônia, vindos da Morávia, chegaram até a Alemanha na propriedade de um homem chamado Nikolaus von Zinzendorf. Nikolaus Zinzendorf é um dos pais das missões modernas. Ele era um homem riquíssimo, porém muito piedoso, profundamente influenciado pelo chamado pietismo alemão, que era uma resposta a toda aquela ortodoxia seca e morta que estava se levantando logo depois do período da reforma na Alemanha, dentro do luteranismo, e que teve também a sua contrapartida no anglicanismo inglês, que os puritanos se levantaram contra mais ou menos na mesma época. E ali, aquele homem piedoso que queria servir ao Senhor Jesus, viu aquele grupo de morávios, refugiados, fugindo de fome, de guerras, e vieram se hospedar nas suas terras, mas era um povo muito bagunçado, era um povo muito briguento, era um povo que não sabia se comportar, mas que num determinado momento daquela experiência de dificuldade, eles resolveram que deveriam orar para que Deus mudasse aquela situação. E eles começaram uma reunião de oração, que segundo os historiadores, aquela reunião de oração durou 100 anos sem interrupção. 100 anos sem interrupção não é que eles oravam 24 horas por dia, mas eles oravam todos os dias, eles separavam um tempo para orar, e todos os dias, sem interrupção, durante 100 anos, aquela reunião de oração aconteceu em favor da igreja. Os historiadores dizem que depois daquela oração,
a brigaiada, né, vou usar essa palavra bem goiana, as dificuldades, as inimizades que haviam naquele grupo foram aos poucos sendo sanadas, e Deus levantou no meio e a partir daquele grupo de refugiados com dificuldades, vivendo numa terra que nem era sua, era emprestada, Deus levantou um grande movimento missionário que se tornou o que nós hoje conhecemos historicamente como o movimento das missões modernas. E que começou porque eles perceberam que do jeito que estava não podia ficar. E que Deus seria de fato, como foi e como é, a resposta para todas as necessidades que eles tinham que enfrentar. Como resultado disso, durante 100 anos Deus levantou muitos missionários daquele povo, os morávios. E eles enviaram missionários para o mundo inteiro, inclusive para a América Latina. Nós temos notícia de que missionários moravianos chegaram ali nas Guianas francesas, antes mesmo do primeiro protestante andar por aqui. Aliás, corrigindo, antes mesmo da igreja protestante se estabelecer por aqui, o que só aconteceu um século depois. E Paulo, ele ora a favor da igreja de Éfeso, exatamente para que eles conheçam Deus de tal forma que, tendo essa experiência com Deus libertador, com Deus que sana feridas, corrige problemas, coloca a igreja na marcha que ela deve andar, que é a marcha da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja para a qual Paulo está escrevendo? Nós conhecemos muito bem a história de Éfeso, e quando Paulo escreve essa carta ali, por volta do final da década do ano 50, a igreja já tem mais ou menos 20 anos de fundação. Paulo havia fundado essa igreja na sua segunda viagem missionária, no início dos anos 50. Ele está preso em Roma, e não depois do ano 64, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Uma igreja que está na flor da idade, no auge do seu amor missionário e da sua pregação evangelística. Os irmãos se lembram que Paulo passou quase 3 anos ali em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. E dali nasceram as 7 igrejas da Ásia, ou as outras 6 igrejas da Ásia, como Colossos, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas filhas do trabalho que havia acontecido naquela igreja e que havia frutificado. 40 anos depois, João vai escrever uma nova carta para essa igreja, dizendo que ela mantinha-se ainda firme doutrinariamente, mas que o seu amor estava esfriando. E que a única tristeza que o Senhor Jesus tinha para com aquela igreja é que, embora ela fosse tão fiel doutrinariamente, ela não se mantinha no mesmo calibre quanto ao seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, antes desse período que vai acontecer depois, Paulo fala para essa igreja e ora por essa igreja para que ela conheça Deus. Mas ela já conhece Deus, mas para que ela conheça Deus com mais profundidade. E aqui há alguns princípios sobre como conhecer esse Deus vivo e viver para Ele, que eu gostaria de gastar um tempo falando com os irmãos. O primeiro pedido do apóstolo Paulo aqui nessa oração é que Deus coloque o seu Espírito no coração de cada irmão, conforme você pode ver aí no versículo de número 17. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que esse espírito, que é o penhor e que é o selo da nossa herança, habite de fato e de verdade e com plenitude o coração de cada cristão. Porque somente quando o Espírito Santo habita o nosso coração é que nós podemos, de fato e de verdade, conhecer o Deus que nós proclamamos e que nós adoramos. Primeiro, Paulo pede que Deus conceda espírito de revelação para cada um de nós. Revelação não é algo que nós, seres humanos, podemos sondar e dominar como se fosse uma matéria de campo que nós temos doutorado, PhD e essas coisas. A revelação sempre pertence a Deus. Nós só conhecemos a Deus
porque Ele se revelou a nós. A Escritura diz que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, 1 João capítulo 1, versículo 5. E lá naquele texto, João deixa bem claro que, sendo luz, uma das principais características de Deus é exatamente revelar-se. Você está numa sala escura e de repente você liga lá um LED de luz no meio daquela sala. Tudo gira em torno daquele ponto de luz que aparece no meio da escuridão. Ele passa a ser uma referência. Deus é uma referência para nós. No entanto, quando nós falamos aqui, Paulo pede espírito de revelação para a igreja, nós não cremos que Paulo esteja orando para que Deus faça de cada um de nós pentecostais modernos ou neopentecostais, que a cada momento e a cada oração recebem uma revelação nova de Deus. Mas o que Paulo está pedindo aqui é que exatamente seja revelado a cada coração, a cada cristão, aquilo que ele falou no parágrafo anterior a respeito de quem é Deus e o que Ele faz por nós e o que Ele fez por nós. Que nós conheçamos o Pai, que nós conheçamos o Filho, que nós conheçamos o Espírito e que nós o conheçamos plenamente. E a Escritura é muito clara ao dizer que depois da revelação de Jesus Cristo, ou seja, da sua encarnação, dele ter virado gente, andado entre nós, Deus já levou a revelação ao seu ponto mais alto, porque quem vê o Filho, vê o Pai. E tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou através do Filho Jesus Cristo. Parece até que o autor de Hebreus cometeu um erro de gramática, porque o natural seria ele dizer que nos últimos dias Ele nos tem falado por meio de Jesus. Mas intencionalmente o autor de Hebreus colocou o verbo no passado. Ele nos falou, porque a intenção do autor de Hebreus é mostrar que a revelação máxima a respeito de Deus está em Cristo. E que se nós conhecermos a Cristo, nós estamos abertos e propensos a conhecer esse Deus maravilhoso em plenitude. E é interessante as orações do apóstolo Paulo no Novo Testamento, quantas vezes ele ora para que a igreja conheça Deus. Ele faz isso em Éfeso, e faz isso 2 vezes na carta aos Efésios. Ele faz isso aos Colossenses, ele faz isso aos Filipenses, pedindo para que Deus se revele à igreja e a igreja o conheça cada vez mais. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais seguros nós estaremos do seu projeto para as nossas vidas. Então, ao tratarmos e pedirmos que Deus revele-se a nós, nós temos que evitar 2 erros muito comuns na igreja moderna. O primeiro erro é de achar que Deus está dando revelações novas para acrescentar palavras novas. Os neoapóstolos entraram por esse caminho. E a nossa cidade é a cidade brasileira com mais neoapóstolo, apóstolo por metro quadrado. Você não anda quase que 2, 3 quarteirões aqui na região do Bueno, do Marista, sem ver uma igreja apostólica com um apóstolo fundador aqui nessa região. E eles dizem que são apóstolos porque fundaram a igreja. E ao fazer essa reivindicação, eles estão dizendo que eles têm o mesmo papel de autoridade que os apóstolos do Novo Testamento tinham porque fundaram a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, um desses apóstolos, a menos de 1,5 km de nós, nessa mesma direção que o meu braço está apontando aqui, recentemente disse que ia corrigir o apóstolo Pedro porque ele tinha cometido um erro no livro de Atos. Ele é apóstolo, então de apóstolo para apóstolo, como eu sou mais moderno, eu tenho mais recurso tecnológico que Pedro, eu posso corrigir o apóstolo Pedro. E a gente gosta de frequentar as igrejas desse pessoal, e a gente gosta de ouvir os seus sermões pelo Facebook e pela internet, para depois brigar com quem anda gastando bastante tempo tentando ensinar a verdade para a gente. Novas revelações que trazem novas doutrinas para a igreja, não há mais espaço para isso, porque Jesus já se revelou. Por outro lado, também nós temos que evitar o outro extremo de achar que Deus não age mais sobrenaturalmente. E isso é um recado para nós, presbiterianos, que às vezes somos tão racionalistas na nossa forma de entender a Escritura.
Não, nós cremos sim que Deus age sobrenaturalmente, que Ele faz milagres, que Ele cura pessoas, que Ele intervém de forma inesperada e maravilhosa nos problemas, nas situações, nas dificuldades das pessoas. É exatamente porque nós cremos assim que nós somos igreja organizada nesse país. Nós estamos aqui porque Deus agiu milagrosamente, convertendo as nossas almas, nos levando ao arrependimento e mudando o nosso caminho. Mas não é só isso que nós cremos. Nós cremos que quando enfrentamos dificuldades, nós cremos que quando há empecilhos contra a pregação do Evangelho, Deus vem em socorro dos seus. E Ele age. Às vezes milagrosamente através de uma coisa comum. A pastoral que eu publiquei no boletim da Igreja Jardim Goiás nessa semana retoma a conversa da insônia do rei Assuero lá no livro de Esther. Por que aquele rei tinha que ter insônia exatamente na noite em que o Amã tinha preparado uma forca para Mordecai? E embora o rei Assuero não fosse presbiteriano, na sua insônia ele pediu para ler as atas do império. E qualquer presbiteriano assentado aqui nessa sala, se eu disser que é para ler o livro de ata da igreja, vai dizer, não tem uma leitura melhor não, pastor? Ler ata é um negócio meio complicado. Mas foi o que ele teve vontade de ler naquela noite. Sabe por quê? Porque nos livros de atas estavam registrados que Mordecai havia agido de forma importante num atentado contra o rei e ninguém tinha dado sequer um presentinho para ele passar um final de semana em Caldas Novas por causa disso. E aí Deus deu insônia para o rei. E na manhã seguinte, os irmãos conhecem a história. Quem foi enforcado na forca de Amã foi o próprio Amã. E no turno da noite a história mudou completamente. Não teve trovão, não teve relâmpago, não teve balançar das mãos em cima de nada, não teve levantar cajado diante de nenhum rio, mar ou prédio, nem muralha. Simplesmente um rei teve insônia. E na sua insônia ele foi ler os livros que ninguém gostava de ler. E tudo isso para cumprir aquilo que está lá em Provérbios, que diz que Deus move o coração do rei segundo o seu propósito, mesmo o rei que não crê nele. Assim é que nós oramos durante décadas para que a Albânia fosse aberta ao Evangelho. Eu me lembro no início da minha fé, lá em 1981, 1982, oremos pela Albânia. A Albânia é o único país da face da terra que tem na sua bandeira escrito, nós não acreditamos em Deus. E era verdade, estava escrito isso lá mesmo. Mas, de repente, de um dia para o outro, o muro de Berlim cai. E pouco tempo depois, a Albânia estava completamente aberta à pregação do Evangelho. Nem as estatísticas missionárias conseguiam discernir quantos crentes haviam naquele país. E eu me lembro, e alguns irmãos aqui estavam presentes, no dia que, lá na primeira igreja, eu trouxe a primeira confissão de fé da igreja presbiteriana da Albânia e mostrei para a igreja, existe uma igreja presbiteriana na Albânia constituída. Como resposta de orações durante décadas para que aquele país mudasse. Deus é aquele que vem e age, porque a Bíblia diz que Ele inclina os seus ouvidos. E nós pedimos e devemos pedir em oração que nós o conheçamos melhor em plenitude. O segundo pedido do apóstolo Paulo aqui é que Deus ilumine os olhos do povo dele com a consciência do seu reino, versículo 18 até versículo 20. Observe o que ele diz aí no verso 18, lendo o texto, olha, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes 3 coisas. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Ora, não é simplesmente revelar-se a nós, mas é revelar o quê? Então, Paulo pede para que a igreja tenha plena consciência de qual é a sua esperança,
e a esperança da sua vocação, tema que ele vai voltar nele lá no capítulo 4, quando ele fala sobre a vocação da igreja. Paulo diz que nós não esperamos em vão. Então, há uma esperança da vocação que nós devemos nos alimentar dela cada dia. Nós somos aqueles que cremos que um dia o céu se desenrolará como um rolo e como uma cortina ele se abrirá diante de nós. E por trás disso virá o Rei da Glória, acompanhado de todos os seus santos anjos, aqueles que ele salvou, aqueles que morreram e agora ressuscitaram e foram até ele se encontrar com ele nos ares. Segundo Mateus 24, com poder e muita glória. Qual é a esperança nossa como cristãos? É de que naquele dia nós estaremos lá e seremos chamados pelo nosso Salvador para o lado direito do seu braço. Porque ser chamado para o lado esquerdo não é bom sinal. Então, Paulo ora para que Deus conceda que a igreja conheça essa esperança e persevere nessa esperança. O segundo pedido, desse segundo pedido, é que a riqueza da glória da sua herança seja conhecida por nós. Romanos 3:23 fala que nós pecamos e não alcançamos a glória de Deus. Ou numa outra tradução, nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Ou numa outra tradução ainda, nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Como pecadores, nós perdemos a glória de Deus, nós fomos destituídos dela, nós precisamos dela como uma carência nas nossas vidas, e pelas nossas próprias forças nós não conseguimos pegá-la, alcançá-la com as nossas mãos. E a glória de Deus é o ponto máximo da sua revelação ao seu povo. E Ele nos dá gratuitamente e graciosamente no perdão dos nossos pecados, quando arrependidos entregamos nossas vidas a Jesus. Ele ora para que nós conhecemos essa riqueza. A riqueza da sua graça, que quando eu for expor o capítulo 2 para a igreja, eu vou mostrar um pouco mais de detalhes sobre ela. Por ora, vale dizer que sempre que Paulo fala dos atributos de Deus, dos atributos que ele comunica, que ele dá de presente para nós, ele sempre usa de adjetivos e de superlativos, que mostram abundância, que mostram graciosidade, que mostram bondade, que mostra a boa vontade de Deus a nosso favor. E isso deve permear as nossas orações. E por último, Paulo pede para que nós conheçamos a suprema grandeza do seu poder. Não sei quantos já leram aquele livro Reavivamento na África do Sul, do Erlo Stengen. Esse livro foi traduzido pelo reverendo Augusto Nicodemos e foi publicado, por incrível que pareça, pela editora Os Puritanos, que algumas pessoas acham que são o povo mais conservador e fechado do nosso país. Algumas pessoas dizem que não gostam de vir no encontro da fé reformada de Goiânia, porque é um encontro de puritanos. E assim não aparecem por aqui. Mas esse livro, que eu recomendo a leitura dele para os irmãos, ele fala sobre como que Deus visitou com reavivamento a tribo Mapumulo na África do Sul. Através de uma igreja, a igreja reformada holandesa, que segundo me consta, consegue ser mais conservadora que a IPB. Se é que isso é uma pecha e é um defeito. E era a igreja do apartheid, aquele negócio que todos nós abominamos lá na África do Sul, que tem a ver com racismo nas suas piores manifestações. E que aquela igreja simplesmente se calava diante disso e até participava, porque havia muitos cristãos envolvidos com a política que alimentava o apartheid. Mas numa igreja pastoreada, uma igreja de negros pastoreada por um pastor branquinho mesmo, porque era europeu ou um holandês,
Deus começou a trabalhar naquela igreja. E ele escreve no seu livro que o primeiro com o qual Deus teve que começar a trabalhar foi com ele. E ele fala várias vezes, o livro é curto, você lê ele numa sentada praticamente, tão agradável que é a leitura. Ele diz que Deus teve que passá-lo pelo moedor de carne antes que pudesse tratar com a igreja e mudar aquela igreja. Mas, trocando em miúdos, ele diz o seguinte, que antes do reavivamento, que aconteceu em 1964, os maridos e as mulheres viviam brigando. Os filhos eram desobedientes, as pessoas que frequentavam a igreja não pagavam suas contas. Mas depois do reavivamento, os maridos que não eram crentes chegavam para ele e perguntavam: o que foi que você fez com a minha esposa? Porque agora ela está tão carinhosa, está tão submissa, está tão bondosa. E as esposas perguntavam: o que foi que você fez com meu marido, que agora ele me ajuda a limpar a casa, coisa que ele não fazia nunca? E eles perguntavam: o que vocês fizeram com os nossos filhos, que agora a gente manda, eles obedecem? Antes era uma briga enorme lá em casa. E ele diz: olha, porque Deus está agindo. E ele diz o seguinte, que avivamento ou reavivamento acontece quando, acima de tudo e em primeiro lugar, nós começamos a tomar consciência de que há um Deus no céu e também na terra. Ele usa muitas vezes essa palavra: eu comecei a me conscientizar, eu comecei a tomar consciência, eu comecei a perceber que Deus estava lá e estava tratando comigo, estava me passando no moedor de carne. E aí, segundo o testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, 3 meses antes do dia em que é conhecido como o dia do reavivamento, a igreja se reunia para estudar expositivamente o livro de Atos, que ele estava pregando parágrafo após parágrafo naquela igreja, e eles só choravam. E ele então diz que um dia uma moça se levantou no meio da congregação, na hora da oração, e disse: Senhor, será que o Senhor não vai fazer isso de novo com a gente? Quando é que o Senhor vai fazer isso de novo com a gente? E ele então diz que no final de semana seguinte, quando ele foi para a igreja, uma coisa tinha acontecido que ele nunca tinha visto antes. Ele chegou na igreja, o pastor, e ele foi o último a chegar. Quando ele chegou na igreja, todo mundo já estava lá. E ele entrou na porta. O culto nem tinha começado. Ele disse que ouviu um som de um vento. E a única coisa que ele pôde fazer foi colocar a mão na cabeça, se ajoelhar ali mesmo e dar glórias a Deus. E aí, no dia seguinte, eu vou deixar vocês comprarem o livro ler, porque é uma experiência mais cabeluda do que a outra, da graça de Deus fazendo coisas que a gente jamais imaginaria que ele faria numa igreja conservadora, e ele fez, sem ela mudar uma única vírgula da liturgia dela. Até o reverendo Augusto, quando esteve por lá, foi alcançado pelo que Deus estava fazendo. E ele testemunha, às vezes, nas suas pregações, do milagre que ele mesmo foi alvo, simplesmente por ter passado lá na região do reavivamento, sem ter orado com ninguém, sem ter conversado com ninguém. Uma enfermidade que ele tinha foi curada simplesmente porque ele passou por lá, quase 30 anos depois. Por quê? Porque Deus, ele age com poder. E Paulo aglutina aqui nesse único versículo 19, 4 das palavras do Novo Testamento para poder. A primeira delas aqui, a palavra dinamis. Observe aí o verso 19, só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando. Ele então diz: e com a suprema grandeza do seu poder, primeira palavra, para com os que cremos, segundo a eficácia, segunda palavra, da força, terceira palavra, do seu poder, quarta palavra, que é uma palavra diferente da primeira que foi traduzida por poder aí. A primeira palavra é a palavra dinamis. Aquela palavra da onde surgiu a palavra dinamite. E que pentecostal ama usar essa palavra, porque parece que é a única palavra grega que eles sabem falar na face da terra. Eu me lembro de um pastor explicando João 1,12, falando: olha só aqui, está dizendo que quem entregou a vida para Jesus recebeu o poder. E a palavra poder aqui é a palavra dinamis, e não é.
Lá em João 12 é outra palavra, é a palavra exousia, que quer dizer direito, autoridade, e eu não sei de onde que esse pastor encontrou a palavra dinamis lá, é porque gosta. Mas aqui é dinamis. E Paulo diz que ele ora para que a igreja conheça o dinamis, o poder milagroso de Deus. E é interessante, sempre que o Novo Testamento fala do poder milagroso de Deus quando Jesus curava pessoas, também fala e usa a mesma palavra quando pessoas tomadas pelo poder de Deus se arrependiam dos seus pecados e entregavam sua vida para Jesus. O poder que cura um braço quebrado, um paralítico, um cego, uma pessoa enferma há 12 anos, é o mesmo poder que tira uma pessoa do inferno através do arrependimento dos pecados. É claro que nós não podemos reduzir o poder e o milagre de Deus somente à conversão das pessoas, é um erro, é um equívoco. Mas é a mesma coisa. E a gente que prega o Evangelho e vê o tanto que dá trabalho a conversão de uma pessoa, algumas pessoas, a gente fala só o poder de Deus mesmo. E aí as pessoas ainda dizem só Jesus da causa. Porque é uma obra miraculosa. E Paulo diz, eu oro para que vocês conheçam esse poder, o poder que leva as pessoas ao arrependimento e o poder que realiza atos portentosos da parte de Deus no meio do seu povo. A segunda palavra é a palavra energeia, que foi traduzida aí por eficácia. Da onde surgiu a palavra energia? Quase ninguém aqui na igreja, quando vai pagar o seu talão de luz, fala assim, eu vou pagar a CELG. Quase todo mundo fala, eu vou pagar a energia. Energia é exatamente essa capacidade de transformar lugares escuros, vozes que não conseguem se dissipar, se tornarem claras, perceptíveis, fáceis. Deus tem um poder que é eficaz. Existe no nosso meio uma eterna briga sobre pregação evangelística, quando as pessoas dizem assim, pastor, terminou o sermão, o senhor tem que fazer o apelo, porque senão a pessoa não vai entregar a vida para Jesus, vai ficar perdida no inferno. Então tem que fazer o apelo para levantar a mão. E esse negócio é tão sério que um dia eu estava evangelizando uma pessoa que estava doente no hospital, e do lado dela, na cama do lado, estava internada a esposa de um pastor de uma igreja pentecostal. E aí quando eu falei de Jesus para a pessoa, eu falei, olha, entrega a sua vida para Jesus. A mulher mais depressa disse, levanta a mão. Aí eu perguntei, por quê? É o sinal da salvação, tem que levantar a mão. Que atendeu o apelo. Não precisa levantar a mão. Basta entregar o coração. Nós somos tão apegados a sinais visíveis, que muitas vezes nos esquecemos o quanto esses sinais visíveis podem ser hipócritas. Eu fui pastor de uma igreja que toda vez que eu fazia o apelo, o irmão, marido de uma esposa, vinha à frente. Ele era um beberrão. E batia na esposa. Então ele vinha na igreja, eu pregava o evangelho, ele vinha lá na frente, entregava a vida para Jesus, e na semana seguinte batia na esposa de novo e enchia a cara outra vez. E eu perguntei para ele, o nome dele era Wellington. Wellington, como é que vai ser? Ah, pastor, eu vou mudar um dia. Mas não mudou. Então não é um apelo. Um dia falaram para Jonathan Edwards, ele estava pregando numa igreja, um sermão evangelístico, e o pastor estava lá do lado e disse, irmão Jonathan, aproveita, os irmãos conhecem Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas da história da igreja. E ele então disse para o Jonathan Edwards, pastor, aproveita que o ferro está quente e faz o apelo. E vendo Jonathan Edwards, uma sabedoria, a gente crê calvinista, né? Ele responde para eles assim, meu irmão, tudo depende de quem aqueceu o ferro. Se fui eu que aqueci o ferro com a minha mensagem, amanhã já esfriou outra vez. Mas se for o Espírito Santo, nem eu, nem você vamos conseguir esfriar esse ferro outra vez. Esse é o ponto. É claro que apelo e essas coisas têm o seu lugar e a gente precisa fazer uso deles com sabedoria. Mas o que importa saber é que quando Deus aplica a sua energia eficaz numa tarefa, ela se realiza. Porque Ele tem poder, um poder eficaz. Terceira palavra que aparece aí no texto é a palavra kratos. Da onde surgiu a palavra democracia? Cracia é poder.
Então é o poder de governo, é o poder de mandar e ser obedecido, é o poder de organizar e conduzir as coisas a um determinado fim. Deus, Ele tem sobre nós poder de governo, poder de domínio. E Paulo ora para que a igreja, consciente disso, se submeta a este poder de Deus, o poder que governa. Qual que é o maior problema da igreja? Que é sempre e sempre será o problema do homem, é o problema de não se submeter à palavra de Deus. Calvino orava, escreve nas Institutas, que ele pedia a Deus para adestrá-lo, a fim de ele ser fácil de conduzir. Ele pegava uma figura do mundo equestre. Ele diz, olha, Deus precisa colocar arreios em nós para nos conduzir, porque o pecado sempre nos leva a nos desviarmos da sua vontade. Então, através de cabrestos e arreios, Deus nos domina, Ele nos governa. Paulo ora para que Deus exerça e exercite o seu poder de domínio, de governo sobre a sua igreja. Quando nós tememos a Deus, nós temos dificuldade de torcer e de desobedecer a sua palavra. Mas quando nós achamos que não há um Deus que nós possamos e precisamos temer, nós passamos por cima da palavra de Deus. Se Deus exercita sobre nós o seu governo, a sua soberania, então nós nos submetemos. E Paulo ora para que Deus faça isso, e a igreja saiba. E a última palavra é a palavra ischos, ou isris. A palavra é difícil de falar mesmo. Essa palavra era usada no mundo olímpico. Ela diz respeito à força física. Nós vimos, algumas pessoas viram hoje no esporte espetacular, aqueles brutamontes que ficam levantando pneus de 400 quilos. Nem passo perto daquilo. Nem tento. Mas é muita força física. E é essa palavra que tem a ver quando, por exemplo, Moisés diz que Deus tirou Israel do Egito com mão estendida, que Faraó não podia suportar a mão estendida de Deus. Deus tem força para poder esmagar exércitos. E Ele fará uso dessa força no momento que Ele designou para isso, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando Jesus foi entregue àqueles homens maus, e então ficaram abusando dele, e disseram, se você é filho de Deus, chama os seus exércitos. Ele diz, eu não preciso de mostrar isso para vocês. Não preciso mostrar isso para vocês. Eu não vim aqui para fazer isso agora. Jesus veio a primeira vez como o cordeiro que se entregou por nós, que por amor não desceu daquela cruz. E isso não é porque Ele não tinha poder, é exatamente o contrário. Mas quando Ele voltar a segunda vez, a Bíblia diz que Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Poucos dias atrás eu assisti um filme sobre a história de 2 leões africanos, a sombra e a escuridão. Um filme verídico a respeito de um problema que uma ferrovia teve lá na África, porque 3 leões não deixavam aquela obra progredir. E atrasou aquela obra em mais de ano, porque eles caçavam, eram 3 leões irmãos e eles caçavam em conjunto. E aí eles contam a história de como um caçador passou o que passou para dar conta daqueles 3 leões. E eles eram tão temidos naquela região que eram chamados de a sombra e a escuridão. Mataram o primeiro e nem sabiam que tinha outros 2 que continuavam matando gente lá. Tamanha força do leão. O urro do leão. Eu lembro quando tinha um leão aqui no zoológico, não sei se ainda tem, mas parece que, não sei se ainda tem. Mas tinha um leão aqui que quando ele urrava, a gente ouvia lá do norte ferroviário. Ele tinha um urro meio poderoso. E é exatamente isso que significava. E como símbolo da força, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele usará
a sua força, a força que submete exércitos, a força que derrota inimigos, a força que não tem oponente igual na terra. Paulo ora para que a igreja tenha plena consciência desse poder, o poder que governa, o poder que é forte, o poder que é capaz de realizar energicamente e eficazmente aquilo que se propõe, e o poder que ultrapassa as leis da criação e da natureza, porque é um poder manipulado, é um poder governado, é um poder possuído unicamente pelo Deus que criou todas as coisas. E tudo isso só para nos lembrar uma coisa. Olha o que diz o verso seguinte: este poder que eu oro para que vocês reconheçam e conheçam, é o poder que Deus, versículo 20, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo ele sentar à direita nos lugares celestiais, versículo 21, acima de todo principado e potestade. E a palavra acima aqui, não é acima em cima, como por exemplo esse vaso está em cima da mesa, mas é acima para cima. E segundo os estudiosos, os exegetas aqui do texto grego, é acima, bem para cima. Jesus está com o seu trono muito acima do que anjos, principados, potestades, demônios podem alcançar. E olha quem está junto de Jesus: acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça, o deu à igreja. Ele coloca esse poder à nossa disposição quando é seu desejo. Como que uma igreja pode enfrentar problemas e dificuldades? Quando que uma igreja pode enfrentar seus problemas e suas dificuldades? Quando ela sabe quem é o seu Deus. Quando ela sabe quem é o Deus que é o dono da igreja. Quando ela sabe quem é aquele que responde por ela. A Bíblia chega a chamar a igreja de a menina dos olhos de Deus. Já tentou enfiar o dedo no olho do outro? Qualquer um que tentar enfiar o dedo na menina dos olhos de Deus, ele vai responder. Por isso, a palavra de Deus nos chama a refletir sobre algumas coisas muito sérias, sobre como nós vivemos o ser igreja. Primeiro, que a igreja, ela está sentada com Jesus, ao lado de Jesus, à direita de Jesus, cuidada por Jesus, protegida por Jesus, amada por Jesus. E ele então nos chama a conhecer essa verdade. Quero fazer, para terminar, 3 aplicações para nós levarmos para casa. O que significa conhecer o Deus da igreja e a igreja de Deus, então? Significa, em primeiro lugar, buscarmos a maturidade dessa oração para a nossa vida pessoal. Como que eu posso, como membro dessa igreja, conhecer a Deus e servi-lo? Porque essa igreja não é minha para eu escolher quem frequenta e quem deixa de frequentar. Essa igreja é de Deus. E é a Ele que nós vamos responder sobre qualquer coisa que acontecer no nosso meio. Presbíteros, diáconos, membros, líderes, pastores, quem quer que for. Mexer com a igreja de Deus é mexer com Deus. Então eu preciso pedir que essa oração seja para mim, seja a minha oração. Segundo, eu preciso então pedir insistentemente a Deus que olhe na nossa direção, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados por esse pedido dessa oração. Como que eu vou conhecer essa revelação? Como e quando que eu verei a mão de Deus estendida com esse poder sobre mim e sobre o seu povo? Nós temos que pedir, porque pedir e dar-se-vos-á.
Batei, e a porta se abrirá. Buscai, e achareis. Às vezes, e eu quero terminar com essa ilustração bem bobinha, às vezes nós somos como aquele bêbado que estava debaixo de um poste de luz, procurando a moeda que ele perdeu. E ele, cambaleando, mexia de cá, mexia dali, olhava dali. Uma pessoa olhou, viu aquele bêbado numa situação difícil e perguntou: o que você está procurando? Eu estou procurando a minha moeda. Eu vou te ajudar a achar a sua moeda. E ele procurou daqui, ele procurou dali, ele procurou de lá, e nada dessa moeda. Então ele resolveu, já cansado de procurar, perguntar para o bêbado: mas o senhor tem certeza que o senhor perdeu, essa moeda foi aqui? Ele disse: não, eu perdi, foi lá, mas lá está escuro, por isso que eu vim procurar aqui. E a igreja do Senhor Jesus às vezes faz desse jeito. Não, lá está escuro, lá é difícil, lá é complicado, lá eu tenho que ser maduro. Eu vou ficar por aqui mesmo, fingindo que estou procurando alguma coisa. Deus não quer que a gente seja assim. Aquela mulher que perdeu a sua dracma e a procurou insistentemente, lá em Lucas 15, a Bíblia diz que ela achou. E festejou, junto com as suas melhores amigas. Ainda gastou a dracma que ela achou, para fazer uma festa porque ela tinha achado. E aquilo tudo era para mostrar não a nossa alegria, mas a alegria de Deus, quando nós somos achados por Ele. Deus usa todas as situações da nossa vida para nos achar, para nos colocar nas suas mãos. E não tem lugar melhor para estar na face da terra, nas mãos do Pai.